Oi, pessoal, tudo bem? Seguinte, então falamos aí na aula anterior sobre a questão de salário de colaboradores de supermercado. E eu passei para vocês ali que eu vou mostrar um tipo de pesquisa que você pode fazer com seus colaboradores para saber qual que é o impacto disso e saber realmente as verdadeiras causas aí da rotatividade, do absenteísmo, da insatisfação de algumas pessoas e trazer soluções para o RH. Essa é a grande questão, soluções para o RH e para as pessoas aí, para os seus colaboradores. Então, eu vou mostrar para vocês aí essa temática e vamos continuar aí o que nós estávamos falando aí, tá? Vamos lá, então. Eu falei para vocês aí se existe receita de bolo aí para seguir passo a passo do que está acontecendo no seu supermercado e você conseguir levantar os passos. Eu disse que sim, que tem, e eu vou mostrar para vocês agora como que funciona isso daí, tá? Então, a grande questão aí que nós estamos trabalhando é funcionário de supermercado não fica por causa de salário. Nós temos que tomar cuidado aí com essa frase aí, porque a única forma de nós sabermos o que está acontecendo é com pesquisa, é realizando com os nossos colaboradores um questionamento com eles para saber o que impacta positivamente e o que pode ser melhorado e o que está acontecendo. E a grande questão que eu falei para vocês aí é que eu ia mostrar para vocês que não necessariamente é a causa principal aí, tá? Eu tinha passado para vocês lá este teste aí de, de análise, de percepção, para a gente conseguir verificar algumas questões aí. Então, aqui nós temos aí essa figura, né, clássica aí. Vamos lá. O que você está vendo aí? Passei lá na outra aula. Algumas pessoas dizem assim que estão vendo aí uma moça, né? Então a pessoa diz assim: olha, aqui deve ser um chale, deve ser um gorro, aqui é o cabelo dela, aqui o nariz, o olho, né? Vem a face aqui, o queixo, tá? Aqui uma linha do pescoço, a orelha da moça, ela está aí com um casaco, né? Então seria a moça. E quem olha essa perspectiva e vê a senhora, vê a idosa, o que que vê aqui? Diz assim: "Ah, eu vejo uma senhora idosa". Mas como que se vê essa senhora idosa? Então aqui, ó, o nariz, tá? A boca, certo? Vamos lá, vamos continuar aí, vamos ver aí a percepção aí que nos traz. Aqui é o nariz, a boca, o olho aqui. Então, como se ela estivesse aí com o olhar abaixado aí, boca, olho, nariz. Pergunto para você, o que que você conseguiu ver? Em geral, aí a pessoa vê uma das duas figuras. Às vezes a pessoa consegue ver as duas, às vezes só vê uma. Então, por que que eu trouxe isso daqui? Olha a questão de percepção nossa, aquilo que eu falava para você. Nós que somos do RH, nós temos aí que trabalhar com perspectiva. O que que é perspectiva? Como que eu consigo analisar as coisas que estão acontecendo e verificar de pontos de vista diferentes, tá? Qual que é a nossa tendência aí? Às vezes a gente só olha alguma coisa de uma única perspectiva. Por isso que eu trago essa parte aí da pesquisa para vocês, tá? Nessa parte da pesquisa aí, o que que eu trouxe para vocês aí? Algo simples, mas assim extremamente trabalhado em cima da metodologia de pesquisa, tá? Existem várias formas de se fazer pesquisa e essa é uma delas. Então, o que que faria aí? Um documento colocando aí para o colaborador. Sua opinião é muito importante. Não precisa colocar o nome. Esse questionário aqui você vai passar para todos os colaboradores. Por que da questão assim de ser anônimo isso daí, tá? Anônimo, tá? Por que dessa questão aí do anonimato aí que é importante? Algumas pessoas, elas tranquilamente elas dizem tudo aquilo que elas estão pensando. Outras pessoas, elas se sentem constrangidas por alguma razão, por questão delas mesmo. Aí elas dizem assim: ah, mas se eu colocar meu nome vão me identificar, vão saber que eu falei isso, daí é melhor não.
Gente, olha o que eu falei para vocês da questão de perspectiva. Talvez você olhe um questionário, não, mas eu responderia aí da melhor forma possível, não ia ter medo disso. Mas as pessoas, os colaboradores, olha o número de colaboradores que nós temos, nós não sabemos o que se passa na cabeça de cada um deles, qual que é a perspectiva deles. Então, por isso é dessa forma, tá? 3 pontos positivos da empresa e 3 pontos que precisam ser melhorados, tá? Evitar aqui 3 pontos negativos, colocar aí os 3 pontos que precisam ser melhorados. Uma grande questão que as pessoas me dizem, elas falam assim: para economizar trabalho, eu posso fazer da seguinte forma: eu posso abrir campos colocando lá os 3 pontos positivos da empresa, sei lá, equipamentos, é, clientes, benefícios, refeitório. Você pega todas as coisas boas lá refeitório. Posso colocar perto de casa o trabalho? A gente veja uma coisa, se você colocar dessa forma, abrindo os principais pontos, mesmo que você coloque aqui 10, 15 pontos, a tendência é que você está direcionando as pessoas. Os pontos verdadeiros que acontecem na tua empresa, que são cultural, eles não vão aparecer. Você pode até fazer depois essa segunda pesquisa, depois que você levantou lá a primeira pesquisa, extraiu aqueles dados e ficou em dúvida, num segundo momento fazer algo mais fechado, pode. Mas nesse primeiro momento aí, o ideal é que sejam esses pontos aqui em aberto mesmo, certo? Uma questão é o seguinte: eu posso colocar mais questões? Vamos supor assim, já aproveitar, já que estou fazendo esse questionário aqui, posso colocar sobre benefícios, sobre vale transporte, posso colocar aí sobre as lideranças, posso colocar aí sobre uniforme, né? Se as pessoas têm uniforme ou não. O que eu diria para vocês? Agora, por essa pesquisa que nós queremos fazer e com essa metodologia, não é o ideal que se faça isso. Porque senão, o que acontece? As pessoas, a hora que elas forem responder aqui em cima, elas vão trazer o que está aqui, elas vão trazer para cá, tá? E um momento agora é de uma pesquisa qualitativa, que eu quero saber, assim, realmente o que está influenciando cada um dos colaboradores, certo? Então, vamos ver aqui, modo de aplicar, tá? Qual que é o modo ideal? O modo ideal de aplicação desse questionário é que ele dure aí de 1 a 2 dias, tá? Porque se as pessoas levam para casa, ou se as pessoas, se você demora muito, as pessoas elas começam a espalhar, a contar para os outros o que elas fizeram, e as pessoas começam a copiar uma das outras, tá? Qual que é o modelo ideal? Levar ao setor o questionário, tá? Questionário ao setor, ou chamar as pessoas em uma sala, para os colaboradores em uma sala, né, por grupos de pessoas aí, e fazer aí o questionário, certo? Qual que seria uma outra questão ideal aí? Que se coloque esses questionários em uma caixa lacrada, tá? Porque o que acontece? Algumas pessoas elas ficam com medo que alguém vai ler, vai ver e vai identificar quem é a pessoa. Todo formulário nós temos que garantir aí sigilo das informações para que as pessoas sejam verdadeiras. Uma outra questão aí, posso também aproveitar nesse questionário e colocar para as pessoas colocarem sugestões de melhorias, ideias, tipo aquela caixinha de sugestões. O que eu diria, gente? Agora não é o momento para isso, tá? O grande momento aqui é pegar, extrair realmente por que as pessoas ficam na tua empresa, o que faria as pessoas sair da sua empresa. Aqui nós vamos ter um norte, nós vamos ter um mapa do teu supermercado como um todo. Uma outra questão aqui, o tempo de aplicação, os pontos que precisam ser melhorados. Posso colocar mais de um item? Posso colocar mais itens? Posso colocar
mais itens. A pessoa colocar lá 5, 10 questões que precisam ser melhoradas, o ideal é 3, tá? O ideal é 3. Algumas pessoas não respondem, colocam lá número 1, número 2, número 3, ou não respondem nada da parte negativa da empresa, acontece. Se as pessoas não responderem nada aqui, o que pode significar? Ou pressão da liderança que pediu para não colocar os pontos que precisam ser melhorados, ou as pessoas estão muito coagidas por algum motivo, ou pode ser, às vezes as pessoas colocam assim, os pontos que precisam ser melhorados. Às vezes algumas pessoas colocam assim, nada, tá? Mas assim, é sempre bom fazer investigação quando as pessoas não colocam. O que eu vejo às vezes que acontece? As pessoas colocam aqui, a grande parte das pessoas colocam aqui o primeiro ponto negativo, elas colocam algo aqui, não colocam no número 2, não colocam no número 3, mas enchem aqui. Às vezes tem gente que abre até um quarto, um quinto ponto dos negativos. Se isso acontecer, o que significa? Que a tua empresa, por algum motivo, ou algum setor, por algum motivo, está passando alguma questão muito séria e o que as pessoas falaram aqui deve ser revisto imediatamente, tá? Já vi empresas aí que acontece esse tipo de questão. Qual que é a grande questão disso daqui, pessoal? As pessoas, elas gostam de ser escutadas, tá? Os colaboradores gostam de ser escutados. Escutados. As pessoas se sentem importantes. Sentem-se importantes ao serem ouvidas, tá? Ouvidas. Agora, o que acontece é o seguinte, que o resultado que der dessa pesquisa terá que ser feito algo, tá? O que algumas pessoas ficam com medo falando assim, mas se as pessoas começarem a colocar que é salário, que é benefício, eu não tenho como de imediato resolver isso. Falo para vocês, gente. A maior questão que acontece aqui é mais do que salário, tá? É muito mais do que isso. E o que acontece aqui? Esses resultados, eles vão sair daqui indicadores para você do RH, né? Para você do RH trabalhar, tá? Não necessariamente você vai trabalhar no primeiro ponto, naquilo que mais apareceu na demanda dos colaboradores. Você pode trabalhar outras. E também aqui trabalhar os pontos positivos da empresa. Às vezes a gente acha assim que eu vou trabalhar só no lado negativo, só naquilo que aconteceu que não está ruim. Uma outra questão nossa do RH, por vezes, é falar assim: mas eu já sei quais os pontos que acontecem, eu já sei o que os colaboradores vão falar. Falo para vocês mais uma vez: olha a questão de perspectiva daquilo que nós achamos que é o real das pessoas. Nem sempre aquilo que eu penso é aquilo que está acontecendo lá na realidade. Como fazer todos esses dados aí, que você consiga aí trabalhar todos esses dados e colocar, deixa eu ver se eu esqueci mais algum ponto, questionários, caixa, colocar mais itens. Tá. O ideal seria, né, fazer por setor, tá? Só que às vezes eu sei o quanto é complexo aí a quantidade de setores que você tem, às vezes nem sempre é possível. Então, fazer da loja como um todo. Na hora de mapear, na hora de tabular lá os lados. Então, fazer da loja toda, certo? Vamos lá. Como fazer o levantamento aí desses dados aí todos, tá? Como fazer o levantamento desses dados aí? Vamos seguir aí um pouquinho mais. Como fazer o levantamento dos dados? Aqui, ó. Por exemplo, os colaboradores colocaram lá. Aqui foram todas as respostas, tá? Essas respostas aqui, o que você vai fazer? Vai colocar o número de pessoas que falaram isso. Então, aqui, ó, amizade, colegas de trabalho, pessoal da equipe, 3,
4. 4 pessoas lá falaram da questão de amizade, falaram da questão de coleguismo, questão do ambiente de trabalho, colegas, tá? Para as pessoas aí foi verificado um ponto importante, tá? Proprietários. As pessoas disseram ali que existe uma proximidade ali dos proprietários. Então, uma pessoa colocou lá, gosta da empresa porque os proprietários são pessoas que estão ao nosso lado, outra pessoa colocou o dono da empresa respeita todos os colaboradores. Então, proprietários aí foram 2 pessoas. Colocaram como resposta aqui, temos clientes que gostam da nossa empresa. Então, teve um item aqui que foi sobre clientes. Então, agora, com essas respostas que as pessoas deram, é hora de fazer aí uma planilha, tá? E nessa planilha, o que nós vamos fazer? Escrever todas as respostas positivas, depois escrever todos aqueles pontos que precisam ser melhorados e agrupar isso daqui por respostas. Então, aqui nesse caso aqui, a grande questão aqui que eles falaram realmente é a equipe de trabalho. Parece aí que a equipe está harmônica, que as pessoas têm aí uma boa, essa questão aí da amizade no ambiente de trabalho, esse coleguismo, essa geração da equipe aí, é uma parte aí positiva, tá? Uma vez eu peguei uma empresa aí que eles diziam assim, pagamento em dia, tá? Gosto da empresa porque ela paga certo. Era muito comum aí acontecer isso daí. Então, o que nós começamos a perceber aí? Nos questionarmos assim, mas por que tantas pessoas aí colocaram aí que pagamento em dia? Eram várias questões relacionadas a isso. Então, quando nós fomos perguntar depois para os colaboradores, o que acontecia? Há um tempo anterior, essa empresa, ela, na parte de pagamentos, na parte de organização, ela não estava aí tão adequada como deveria ser. E entrou uma pessoa para o RH que fez assim uma excelência nesse trabalho do pagamento, de hora, dos combinados. Então aquilo para as pessoas virou uma coisa muito importante, ser valorizado. Então naquele momento de empresa aquilo fazia muito sentido, queria dizer assim dessa honestidade com relação à empresa com os colaboradores. Era nesse aspecto que as pessoas estavam falando sobre isso daí, tá? Uma outra empresa aí que eu fiz um trabalho, o que aconteceu? Eles falavam demais aí da parte de limpeza e da parte de organização. Era assim estrondoso o número de pessoas aí levantando os pontos positivos com relação à limpeza e organização. E o interessante era o seguinte, que nos pontos negativos também se falava assim, mas existe muita cobrança por limpeza, existe muita pressão para manter o ambiente limpo. Então, o que nós conseguimos perceber disso daí? Ou possivelmente o líder estava fazendo uma cobrança excessiva com relação à limpeza, ou a pessoa, por natureza, ela não era uma pessoa que para ela a questão de limpeza era prioridade. Então ela sofria muito naquele ambiente que todas as pessoas, assim, que grande parte das pessoas vivenciavam isso como cultural mesmo da empresa. Então qual que foi o trabalho feito? Com as lideranças aí foi feito todo um programa de como cobrar dos colaboradores essa questão de limpeza, uma formulação de checklisting para organizar melhor essa parte de limpeza nos setores que ainda não estavam, e também aí toda a parte aí da parte de seleção, né, do processo seletivo. Veja uma coisa, se é uma empresa que valoriza tanto a parte de limpeza, isso denota que há um valor cultural importante. Então, no processo seletivo, perguntando coisas da seguinte forma: como você organiza suas coisas pessoais, roupas, sapatos, casa? No seu trabalho anterior, como que era a questão de limpeza no seu setor? Então, foi colocado aí no processo seletivo para saber um pouco mais das pessoas com relação a isso. Porque veja uma coisa, se a pessoa ela não tem isso daí culturalmente, ou na cabeça dela, ou dos valores dela, isso não é algo importante, ela vai sofrer na empresa. A empresa pode ser que venha a demiti-la aí em algum momento aí, porque ela não consegue cumprir essa questão importante, e a pessoa também se sente pressionada aí porque não é um valor fundamental para ela.
Ela pode aprender ao longo do tempo aí esse valor? Pode, gente, pode. Só que nós temos aí que saber aí que isso daí é uma coisa assim que se traz aí um pouco aí de casa, da vivência da pessoa. Algumas pessoas adquirem esse hábito aí no ambiente empresarial? Sim, adquirem, a empresa pode ensinar, a pessoa pode vir a gostar disso, mas foi interessante essa pesquisa por essa questão. Então, o que que eu proponho para vocês aí? Essa questão aí de fazer essa pergunta mesmo, quais são os 3 pontos positivos da empresa, quais são os 3 pontos que precisam ser melhorados. Ah, ok, aqui, ó, algumas pessoas me perguntam assim, pode ser digital, né? Pode ser online, ou formulário impresso, para que as pessoas façam preenchimento manual, né? Depende, gente, depende da tua empresa, do número de pessoas aí, mas o que que nós sempre temos que verificar aí? Nem sempre todas as pessoas elas têm acesso aí a uma forma online de escrita, tá? Tem pessoas que se batem aí nessa parte, mas das duas formas aí estão valendo aí o que você conseguir aí trabalhar da melhor forma possível com os seus colaboradores. Fazendo isso daí, você teve toda a parte aqui, né, das respostas. Vindo para essas respostas, o que que é o ideal agora? A formatação aí de um gráfico para você conseguir os teus indicadores. Porque se você só olhar aqui dessa forma, aqui as respostas, ela não te traz um indicador forte daquilo que você precisa trabalhar, daquilo que é necessário. Há uma outra pergunta: se as pessoas não preencheram nada, você vai abrir um campo aqui, não preencheram, tá? Não preencheram nada. Ok? Esse dado ele é importante, porque se as pessoas não colocaram nada, nem na parte positiva, ou não colocaram nada, nem na parte que precisa ser melhorada, você vai ter que ir atrás e investigar o que aconteceu. Será que as pessoas não conseguem levantar 3 pontos positivos do setor dela? Será que as pessoas não conseguem levantar 3 pontos que precisam ser melhorados? Se as pessoas não levantam os pontos que precisam ser melhorados, é porque realmente na maioria das coisas estão boas, as pessoas estão satisfeitas mesmo com aquilo que acontece, ou as pessoas foram induzidas a não colocar nada por pressão, ou as pessoas ficaram com medo, tá? Então, assim, isso daí depois o RH ele tem que fazer uma verificação em loco mesmo, ir no local, verificar o que está acontecendo, ver o que originou tudo isso daí para chegar nesse aspecto aí, tá certo? Vamos fazer aí, então, com tudo isso daí, a formatação de gráficos, para que a gente consiga ter um percentual aí da perspectiva das pessoas do que elas falaram. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês aí como montar esse gráfico. Gente, nos comentários aí, coloquem aí as dúvidas de vocês, o que que vocês estão pensando, o que que vocês viram. Eu sei assim que gera toda uma questão assim estratégica de como trabalhar. Parece simples, mas se você seguir aí todo o formato, o jeito de ser, você vai conseguir trabalhar aí, ter dados melhores e você vai conseguir ter indicadores no seu RH para você começar a trabalhar a partir de agora em cima aí dessas soluções. Então escreva nos comentários aí que a próxima aula eu vou trabalhar com vocês aí como montar esses gráficos, aí como trabalhar isso daí, tá ok? É isso aí, gente.